Olá pessoal, nessa aula nós vamos trabalhar com a ideia do poder soberano, é o título da nossa aula, e eu quero que vocês entendam primeiramente as ideias de Maquiavel, e entendendo as ideias de Maquiavel dá para vocês compreenderem por que Maquiavel é considerado o pai da ciência política. E depois vamos ver o poder soberano baseado na ideia de Thomas Hobbes, e tentar entender por que esse poder soberano acaba sendo instituído entre os homens, entre os cidadãos, entre as pessoas. E por fim, nós vamos ver a obra de Montesquieu chamado Espírito das Leis. Pessoal, na realidade nós vamos fazer um apanhado bastante rápido, resumido, para que o vídeo não se torne longo, mas cada um desses temas que vamos trabalhar na aula de hoje, cada um desses pensadores, daria uma discussão muito longa e muito proveitosa para a gente conseguir compreender a realidade política, a sociedade em que vivemos e também essa relação do poder com a lei e com os súditos, que no caso somos nós, que estamos à mercê de um poder soberano. Primeiramente, então, quando falamos de Maquiavel, a obra principal desse pensador, a obra cerne dele, é O Príncipe. Acho que muitos já escutaram falar dessa obra. E na obra O Príncipe, Maquiavel vai se consolidar como pai da ciência política, ou seja, ele é considerado por muitos como pai da ciência política. Por quê? Porque nessa obra, que no caso seria um manual de governo elaborado por Maquiavel, de como o príncipe, de como os governantes deveriam agir, nessa obra, Maquiavel praticamente ele vai traçar um perfil de governo, um estudo de governo, um estudo político, tá? Um estudo do poder, e ele vai ser o primeiro na modernidade a fazer isso. Portanto, é considerado aí o pai da ciência moderna, da ciência política moderna. Dois pontos essenciais nessa ideia, nessa obra, O Príncipe de Maquiavel, é o que esse manual que ele escreve, esse livro que ele vai dar para o príncipe como se fosse algumas dicas de governo. Maquiavel vai dizer assim: o príncipe ele tem que ter duas ações fundamentais, dois princípios fundamentais. O primeiro seria o princípio da virtude. E o segundo, o princípio da fortuna. Como assim, professor? O que é virtude? Virtude seria relativa à virtude? Sim, praticamente sim. Porém, nesse sentido, Maquiavel está falando de virtude enquanto coragem, poder, estratégia. Tá? A virtude, aqui nesse sentido, seria o príncipe ter a capacidade de ser corajoso, de querer o poder, de bolar estratégia. E essa coragem essas estratégias deveriam vir aí acalhado juntamente com a fortuna. O que é fortuna? Nesse caso é dinheiro, é riqueza? É um pouco mais que isso. A fortuna seria aproveitar a ocasião, aproveitar a sorte, o acaso. Ou seja, como deveria ser a ação do príncipe na ideia de Maquiavel? A ação do príncipe deveria ser uma ação de virtude e fortuna. O príncipe deveria ter a coragem, virtude, e deveria ter também saber aproveitar a sorte, saber aproveitar o acaso. A virtude, sem saber aproveitar a ocasião, aproveitar a sorte, na verdade de nada varia, de nada valeria. O que adianta você ter de certa forma aí coragem, mas você não ter atitude, não saber aproveitar o momento? E o que adianta você saber aproveitar o momento, a ocasião, mas na verdade você não tem coragem, você não tem estratégia? Então, na ideia de Maquiavel, virtude e fortuna seriam aí as ações que os príncipes deveriam, que os governantes deveriam saber utilizar, assim como você no seu dia a dia. Tá? Essas ideias de virtude e fortuna servem para todos nós. Maquiavel vai defender, portanto, quando ele fala dessa ideia de virtude e fortuna, saber aproveitar o acaso, a sorte, saber aproveitar o momento. Maquiavel praticamente ele rompe com o Estado laico, ele rompe com o Estado religioso, criando aquilo que nós conhecemos como Estado laico. A religião não vai mais comandar, a religião não vai mais fazer parte da esfera política. Essa é a defesa de Maquiavel. Tá? Como é que os princípios religiosos
poderiam manter um súdito, um governante no poder, sendo que esses governantes, esse príncipe, muitas vezes precisariam desrespeitar os valores religiosos e morais para aproveitar a ocasião, aproveitar o acaso, aproveitar a sorte. Tá? Ou seja, ele rompe com a ideia de Estado-Igreja. Tá? E Maquiavel, vocês sabem muito bem, que está num período que vocês já viram na história chamado de Estado absolutista, período em que o governo absolutista praticamente está na moda, e ele, nesse intuito de virtude e fortuna, defende cada vez mais o absolutismo político. Claro, pessoal, há uma outra vertente de Maquiavel que a gente estuda um pouco mais aprofundada, não vou fazer isso nessa aula, que Maquiavel em si ele vai falar ironicamente. Entendeu? Essa é a vertente da defesa de alguns pensadores, que Maquiavel seria um cara irônico e que, na realidade, o que ele escreve na obra O Príncipe não é um manual de governo, mas é uma ironia e uma denúncia de como agia o principado, de como agia os governantes na sua época e de como agem os governantes hoje. Inclusive tem uma frase famosa que as pessoas atribuem a Maquiavel, que os fins justificam os meios. O livro de Maquiavel leva a gente a compreender mais ou menos a noção dessa frase. Ele não disse essa frase, tá? Mas na obra O Príncipe, nesse manual de governo, Maquiavel vai dizer assim que o importante é você ter uma finalidade. Essa finalidade tem que ser atingida. E para atingir essa finalidade, você deve fazer o que for preciso. Lembrando, o bom governante é aquele que vai fazer com que os seus súditos tenham medo dele, mas esse medo não pode atrapalhar a tal ponto dos súditos quererem fazer revolta. Por isso que Maquiavel fala assim, pera aí, você que é príncipe, você que é governante, se você for fazer o bem, faça o bem aos poucos. E várias vezes, vai fazendo aos poucos. Para quê? Para que esses atos de bondade fixem na cabeça das pessoas e as pessoas vêm lembrar que você é um príncipe que faz bondade. Agora, se você for fazer o mal, e faça o mal sim, mas faça o mal de uma vez só, de uma forma bem perversa. Por quê? Porque as pessoas têm que ter medo de você. Ou seja, é uma estratégia política usada por muitos governantes, que parecem que utilizam de fazer o bem, de fazer algumas práticas boas para a população, às vezes perto da reeleição. É uma estratégia que Maquiavel, de certa forma, defendia. Por quê? Porque, na visão dele, as pessoas têm memória curta. Tá? Então, as ações individuais humanas em Maquiavel são explicação das instituições políticas. Não é mais a ação de Deus que vai explicar como funciona a política. São as ações humanas. Viu a diferença? Viu a diferença? Do período praticamente medieval, em que as ações políticas eram justificadas na ideia divina. Agora Maquiavel traz essa nova noção, que as ações políticas são justificadas pelas próprias ações humanas. Pessoal, o segundo tópico nosso, nós vamos pegar a ideia do poder soberano de Thomas Hobbes na obra chamada Leviatã. Leviatã, nesse sentido, Hobbes vai comparar o deus grego Leviatã praticamente com o Estado. Tá? O que Hobbes identifica? Que as abelhas também vivem em sociedade. Então Hobbes percebe que as abelhas vivem em sociedade porque para elas isso é algo muito natural. Então existe um acordo entre as abelhas? Existe, mas um acordo natural, diferentemente dos homens, diferentemente da sociedade em que vivemos. Por quê? Porque o nosso acordo é um acordo artificial. O nosso acordo é um pacto que fazemos para que tenhamos um pouco mais de sensação de segurança e de paz na sociedade. Desse acordo, e para esse acordo funcionar, precisamos, obviamente, de um poder comum. E esse poder comum é justamente escolhido pela Assembleia do Povo, é escolhido justamente pela reunião, é escolhido justamente pela vontade da maioria. E aí, o que acontece na visão de Hobbes? Na visão de Hobbes, nós, ou seja, as pessoas, negam suas vontades individuais em nome
da vontade geral, do coletivo. Tá? E esse coletivo é o que faz surgir aí, através da multidão de pessoas, isso que eu falo de coletivo, é o que faz surgir aí o Estado. Tá? E o Estado, obviamente, que muitas vezes vai ser representado numa pessoa, ou o próprio Estado em si, que já dá a ideia de uma pessoa, que nem Hobbes fala, o Estado seria o próprio Leviatã, o grande monstro que vai aí sugando seus súditos, mas ao mesmo tempo precisa existir para dar um pouco mais de segurança. Esse Estado, de certa forma, vai ser justificado pela necessidade de segurança. Tá? E esse Estado vai ser representado em muitos momentos por uma pessoa, e essa pessoa que foi delegada por todos, essa pessoa que foi escolhida pela multidão, essa pessoa que vai ter que pensar no bem comum, é chamado de soberano. E todos os outros são chamados, obviamente, de súditos. Entenderam até aqui? O poder, a posse, o portador desse poder instituído pelo Estado, escolhido pela multidão, é chamado de soberano. Tá? E esse poder soberano pode existir de duas formas na ideia de Hobbes. Tá? A primeira forma é a forma natural. Como é que pode ser o poder soberano de uma forma natural? É simples. Da família, o pai que tem autoridade, a mãe que tem autoridade sobre os filhos. Nessa visão, Hobbes coloca esse poder como poder natural, poder soberano natural. A segunda maneira desse poder soberano existir é através do Estado político, aquilo que nós acabamos de falar. Tá? Os homens escolhem, as pessoas escolhem quem vai ministrar o poder, a força e a autoridade sobre os demais. Sempre nessa mesma ideia. Negamos a nossa vontade individual em nome da vontade geral. Por quê? Porque queremos um pouco mais de segurança e de paz e acreditamos que os seres humanos são corruptíveis. Acreditamos que as pessoas, se não tivessem um poder soberano sobre todos, escolhidos por todos, o mundo viraria bagunça, viraria um caos. Pelo menos a ideia que se tem vinda aí de Hobbes. E por fim, não menos importante do que os outros, nós temos a obra de Montesquieu chamada O Espírito das Leis. O que são as leis para Montesquieu? Vocês têm no material de apoio. As leis são relações necessárias que derivam da natureza das coisas. Ou seja, na verdade, Montesquieu vai defender aí que a lei é natural e não dá para não existir, na visão de Montesquieu. Por quê? Porque esses pensadores, assim como Hobbes, como Maquiavel, Montesquieu, esses pensadores vinham de uma linhagem, de uma linha política, em que sem leis tudo seria uma bagunça, tudo seria um caos, e esse caos atrapalharia a pessoa a viver bem. Por quê? Porque esse caos levaria também a uma outra lei, a lei do mais forte. Manda mais quem tem mais força. Imagina bem se não existisse uma lei política. Quem ia dominar sobre os outros? Quem tivesse mais força. Quem tivesse mais força. Ou seja, é como se a lei fosse natural. É como se fosse sempre existir uma lei. Então é muito melhor que exista uma lei política sobre os cidadãos, sobre as pessoas, do que uma lei da natureza sobre as pessoas e que vai prejudicar uma grande parte. Ou seja, as pessoas mais fracas, as pessoas com menos poder, as pessoas menos organizadas e assim por diante. Tá? Então, diante disso, todos os seres têm, toda a natureza possui leis. E Montesquieu vai dividir aí as leis em duas. Primeiro, leis naturais. Segundo, as leis positivas. Tá? Positivismo, vocês já viram, já escutaram falar muito na sociologia. Isso aqui nós estamos praticamente entrando com um pezinho lá dentro, tá? Mas nós vamos focar nisso. Leis naturais e leis positivas. Quais são as leis naturais? As leis naturais são aquelas que são feitas por Deus. Aquelas leis que regem a natureza. Portanto, na visão de Montesquieu, são leis perfeitas.
são leis que ninguém pode questionar, são leis que não são corruptíveis, é feita por Deus, tá? Essas leis estão na natureza. E as leis positivas, que são feitas por homens, por pessoas, e portanto esses homens, essas pessoas são imperfeitas, sujeitas ao erro. Por isso, as leis positivas precisam aí expressar e precisam derivar das necessidades dos povos e não simplesmente na cabeça de uma pessoa que está formulando as leis. As leis precisam expressar as necessidades da população, tá? Da população. Portanto, para expressar a necessidade da população, o que é necessário fazer? As leis devem ser elaboradas de acordo com a análise da realidade. É como se a lei fosse um espírito da realidade. É como se a realidade fosse aquilo que aquilo que irá conduzir as pessoas que estão ali criando as leis a escreverem aqueles acordos, aquelas ideias, entender? Por isso espírito das leis. Por que espírito das leis? Novamente, porque as leis têm que ser derivados da realidade, do que está acontecendo, do que é necessário no real, tá? No real, espírito, movimento, sopro, vida. A lei, ela tem que ser uma lei viva, ela tem que ser uma lei que realmente tenha sentido, tenha lógica, tá? Na visão aí de Montesquieu, todos os seres humanos são tentados a abusar do poder quando têm o poder na mão. Todos, na visão de Montesquieu. Então vocês podem ver na nossa realidade política, parece que qualquer um que entra no poder, uma hora ou outra começa a abusar do poder, começa a usar da corrupção, do interesse, da influência, e assim por diante. Pode ver, parece que isso é batata. Por quê? Porque os seres humanos são extremamente tentados a serem corruptos, a abusarem do poder. Diante disso, Montesquieu vai criar algo fundamental. Olha a importância desse assunto, olha a importância de Montesquieu. Espero que vocês não falem besteira por aí, não falem abobrinha. Montesquieu vai criar o quê? Vai criar a divisão do poder. Tá? Qual divisão? A divisão que nós temos hoje. Tá? Nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário, 3 poderes. Tá? Porque tendo 3 poderes, na visão de Montesquieu, um poder vai praticamente avaliar, fiscalizar o outro e não teria o abuso do poder. Claro que hoje a gente vê um monte aí de pessoas defendendo simplesmente um único poder sobre todos, por exemplo. Queremos que feche o judiciário, que feche o Congresso, que fique apenas o executivo no poder. Isso é ditadura. Nós estamos, quando falamos isso, nós estamos acreditando que uma única pessoa, um único grupo de pessoas é capaz de ser tão honesto, é capaz de ser tão incorruptível que exclui todos os outros tipos de poderes. E não é assim que funciona. Nós sabemos que não é assim que funciona. Para termos um Estado democrático, para termos um Estado republicano adequado, precisamos ter os 3 poderes, senão há sim o abuso do poder. Não importa se é porcaria de ideologia de direita, porcaria de ideologia de esquerda ou o caçamba A4, tá? Infelizmente os seres humanos são corruptíveis e precisamos aí dessa defesa de Montesquieu, dos 3 poderes. Espero que vocês aproveitem bem essa aula, reflitam bem sobre política, por quê? Porque isso aqui é o cerne do sistema político também em que vivemos. Abraço, até mais e vambora!